Palavra de Deus na primeira carta do apóstolo João, né? Capítulo 2, versículos 15 ao 17. Diz o texto sagrado: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo há a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Pode se assentar, meu irmão, já oramos, e que Deus tenha misericórdia de nós, né? Nos agracie com a sua palavra, com o seu poder aqui manifestado por meio da pregação dele, né, da palavra dele, para ele. Obrigado pela oportunidade. Minha esposa gentilmente me convidou. Deus seja louvado pela sua vida, tá? E é muito bom estar com vocês, irmãos, aqui mais uma vez, né, esse culto, como diz a irmã Sandra, esse momento gostoso, nesse culto. E como ela disse, a gente não tem que esperar grandes eventos, né? Porque só existe um grande aqui entre nós, não é eu, tá? Apesar de 1,90, é um bem maior do que eu, né? É Deus, nosso Senhor, é Cristo Jesus, né? O seu Santo Espírito em nosso meio. É isso que faz a diferença, isso que traz sentido para o culto e para a nossa reunião, né? Isso pode ser com 100 pessoas, 500, 5.000, e pode ser com 10, com 3, pode ser sozinho no quarto, na cozinha, lavando a louça, limpando a área, aguando as plantas, né, trabalhando. A gente, se estiver diante de Deus, a gente vai estar diante daquele que é maior do que tudo. E o nosso culto é para Ele, né? Não é para nós aqui. É o culto da Ufenvoque, né? Mas o Senhor do culto, Deus do culto, a quem a gente presta culto é o nosso Deus. Como é um culto dirigido pelas irmãs, eu gostaria de falar de duas irmãs, né? Fazer um contraste a partir do que o apóstolo João traz para nós aqui nesse texto, né, sobre amar a Deus, né, e não amar o mundo, né, é só isso que o texto diz aqui, é o mandamento, né, o que vem depois é a consequência disso, né, e como isso se processa, né, o apóstolo João está dizendo, e é muito claro, olha, o mandamento é este: não ameis ao mundo, né, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pronto. O apóstolo João é muito direto, né? Ele não fica arrodeando, né? Arrodeia. Ele vai direto. O negócio, a conversa é essa. Não vamos filosofar um pouco. João, de repente, será que a pessoa não pode amar o mundo um pouquinho, amar Deus um pouco mais, né? De repente, será que não existe uma possibilidade, né? Sempre vem à mente o pastor, porque é dele que eu vi a expressão, né, e mais forte na pregação dele, quando ele falava a respeito que o crente às vezes quer andar, né, segurando a mão de Deus e a mão no mundo, que, né, e vai, achando que isso é possível. Não tem como. Você larga de um para pegar na mão de outro, né? Só pode amar um, né? Ninguém pode servir a dois senhores, disse nosso Senhor Jesus Cristo. E aí nós temos na Bíblia Sagrada dois exemplos muito interessantes para nosso aproveitamento, para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento espiritual. O primeiro deles que eu gostaria de falar a respeito da Maria de Betânia, né? Eu vou usar o texto de Marcos, capítulo 14. Você conhece essa história? Vocês cantaram agora há pouco algo que reflete a respeito dessa história, né? Capítulo 14, versículo 3, diz assim: Estando ele em Betânia, né, se referindo a Jesus, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com um preciosíssimo perfume de nardo puro. Quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns dentre si, dizendo: para que esse desperdício de bálsamo?
Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestais. Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre tendes convosco. E quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem. Mas a mim nem sempre me tendes, né? Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a sua memória. Olha que coisa preciosa. Uma mulher com uma postura um pouco esquisita aos olhos de alguns, né? Estranha. Que mulher é essa? Que doidura é essa? Chega diante da casa, né, onde Jesus estava, Simão leproso, com algo precioso, um vaso, um balde de perfume, né? E segundo a história bíblica aqui, né, o comentário bíblico, o valor desse perfume daria aí praticamente o salário anual de um trabalhador, né, daquela época ali, um trabalhador, esqueci a profissão dele, um agricultor, não sei, um lavrador. Imagine, você pegar o salário de um ano todo, né, comprar um perfume e derramar na cabeça de... Foi o que essa mulher fez. E aí aqueles camaradas começam a olhar, rapaz, mas para aí, que negócio é esse? Né? E aqui a gente já imagina quem foi o discípulo que começou a contabilizar o desperdício. Né? Tinha um camarada no meio dos discípulos que gostava de dinheiro, que aparece no versículo 10 em diante, né? Judas Iscariotes. E ali começa a murmuração. Poxa, o que essa mulher está fazendo? E Jesus, não, vocês não estão entendendo o que ela está fazendo. Essa mulher conseguiu enxergar além do que vocês têm enxergado, né? Ela sabe para onde eu vou, que não vou ter tempo de receber a devida preparação, mas ela se antecipou. E está aqui me ungindo para o meu sepultamento, né? E aí Jesus fala algo interessante. Eu vos digo, em verdade vos digo, aonde esse evangelho for pregado, aonde for pregado o evangelho, vai ser lembrado o que essa mulher fez. Lembre-se dessa mulher. Lembre-se. Coisa maravilhosa é poder ser lembrado na história como alguém que de fato amou Jesus. Alguém que amou a causa de Jesus. Alguém que amou a pessoa de Jesus, o reino de Jesus. Como é que a gente é lembrado, irmãos, por onde a gente passa? Como é que as pessoas contam a sua história? Fulana, ciclano. Será que há uma menção da nossa vida, nossa entrega ao nosso Senhor? Será que as pessoas lembram do nosso serviço que nós prestamos a Deus? Será que isso de fato é contabilizado pelas pessoas? Será que nós mesmos fazemos isso? Em vez em quando, nos pegando, refletindo acerca de como tem sido a nossa entrega a Cristo, lembrando dos momentos em que nós já passamos, né? Experimentamos a alegria de poder servi-lo. Jesus deixa bem claro que essa mulher ser lembrada por isso. Como é que a gente vai ser lembrado daqui a alguns anos? Como é que vão falar a respeito de nós? Quando a gente se for, né? Como é que vão falar do pastor Cleus quando ele já tiver... né, um pouco mais velho, lá na África do Sul, no Moçambique? Brincadeira, pastor. Como é que vão contar a nossa história? Esse aqui é um exemplo positivo de alguém que de fato amou a Deus. Essa mulher não contabilizou o prejuízo que ela teria, o quanto seria desperdiçado, como é para alguns. Para alguns é desperdício vir à igreja, talvez. A pessoa contabiliza, rapaz, eu tenho um negócio para resolver ali que vai ser mais lucrativo. Talvez para algumas pessoas tem mais lucro se servir do que servir a outro. Para algumas pessoas é mais lucrativo investir no seu reino pessoal do que no reino de Deus, no reino de Cristo. Alguns gostam demais desse mundo e não tem espaço para sequer gostar de Cristo, que dirá amá-lo, né? Amar, entregar-se. Vocês sabem o que é amor, irmãos? Você já sentiu amor por alguém, por uma coisa, por um ideal, e já se entregou a isso, a essa pessoa?
em serviço, em adoração. É isso que essa mulher fez, é isso que ela fez. Sem se preocupar com o que viria depois. Sem se preocupar com a conversa que rondaria a cidade. Essa mulher está louca, está doida. Sem se preocupar como é que ela seria interpretada. Talvez alguns de nós temos esse problema, a gente se preocupa muito com o que vão dizer de nós e nos importamos muito pouco com o que Jesus está pensando de nós. Parece que a gente nos devotamos mais às pessoas do que ao nosso Senhor em alguns momentos. E a gente fica meio que dividido, né? É impossível você amar o mundo, o sistema mundano, essa ideologia, essa forma como o mundo é governado, como o mundo é empurrado, como o mundo caminha e te empurra juntamente com ele. É impossível você amar tanto a isso e dizer que ama a Deus. Alguma coisa não está... Tem alguma coisa errada aí que não está certa, né? Como diria outros. Muito bem, essa mulher ela vai ser lembrada de uma forma, e é lembrada de uma forma positiva, né? É uma alegria. Imagine vocês, irmãs, ser lembrada como essa mulher aqui, ser mencionada por Jesus, ser contada na história e ter esse quadro, esse retrato, né, carimbado por Jesus. Rapaz, isso aqui é crente. Essa mulher aqui é crente. Ela entendeu o Evangelho e sabe que existe uma coisa muito gloriosa aqui, o qual ela não quer perder. Agora, tem outra mulher, né? O pastor citou ela na pregação dele. Eu não vou falar que é a mulher Giló para não copiar o pastor. Mas Jesus fala para a gente lembrar de outra mulher. Capítulo 17, versículo 32 de Lucas. Lucas 17, 32. Ei, Augusto, viu? Lucas 17, 32, Jesus diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Você lembra da mulher de Ló, irmão? Vocês lembram a história dela? A mulher que foi visitada por anjos com a mensagem, ela juntamente ali com a sua família: olha, vai acontecer isso aqui, essa cidade vai ser destruída. A cidade que ela morava era terrível, né? Sodoma, né? E vocês saem da cidade e deixa tudo e não olha para trás. Infelizmente, aquela mulher, ela não atentou muito para essa notícia, né? Não enxergou talvez muita verdade, ou achou que de repente teria uma chance das coisas não acontecerem conforme foi mencionado pelos anjos ali, e olhou para trás. E a história diz que ela se transformou ali numa estátua de sal, né? Agora, veja bem, irmãos, quem é essa mulher? Essa mulher é esposa de Ló, que lá em Pedro é descrito, né, como o justo, piedoso, homem temente a Deus. Imagine Ló vivendo numa cidade tão terrível como aquela, tão promíscua, né? E mesmo assim se mantendo piedoso. Ló é o sobrinho de Abraão, pai da fé. Ló, juntamente com a sua esposa, fazem parte de uma família privilegiada. Conhecem a Deus, conhecem o único Deus. Sai de toda aquela incredulidade, né? Aquela falsidade, daquela idolatria que eles viviam, e de repente chega a revelação de Deus para aquela família que Ló, juntamente com a sua esposa, fazia parte. Eles estão no melhor lugar para se estar, estão tendo a presença de Deus, o ensinamento a respeito de Deus, a consciência de Deus. A mulher de Ló caminhou com o justo Ló, mas também caminhou com o pai da fé, Abraão, viu coisas extraordinárias ali, Deus se manifestando em alguns momentos. Aquela mulher, para todos nós, seria descrita como uma excelente mulher cristã, né? Afinal ela faz parte disso, ela tem um status cristão, ela participa das coisas de Cristo, das coisas de Deus. Mas o fim dela demonstra como é que era aquela mulher vivia, como é que ela vivia e como é que ela morreu.
É impossível viver de uma forma e morrer de outra. A gente vai morrer da forma que a gente vive. A gente vai morrer da forma que a gente vive. Se a gente vive em pecado, pecando, amando o mundo, a gente vai morrer amando o mundo, pecando, desejando esse mundo. Entendo? Eu não estou dizendo que a gente não peca, irmãos. Estou dizendo que existe uma diferença de amar o mundo, de ter o desejo das coisas do mundo, de querer cada vez mais as coisas deste mundo. A ponto de rejeitarmos a voz de Deus quando Ele diz para a gente olhar para frente e seguir caminho, e trilhar caminho. Quando a gente ouve a voz de Deus, será que não passa em nosso coração, em nossa mente, aquele desejo, rapaz, será que lá atrás, deixa eu dar uma olhadinha aqui, como é que seria a minha vida se eu não tivesse sido tão certinho aqui, se eu tivesse dado uma desviada para cá, e a gente dá aquela olhadinha para trás. A gente segue no mesmo rumo daquela mulher. Diferente daquela mulher que Jesus disse que seria lembrada, que está olhando para frente. Ela está olhando o que está vindo. Ela sabe o que vai acontecer. E ela confia nisso. O seu coração está agora preenchido por essa esperança. A mulher que ama o mundo, o homem que ama o mundo, as pessoas que amam o mundo, coloca a sua esperança neste mundo. E João diz que esse mundo passará. O que esse mundo produz é apenas concupiscências, cobiças, soberbas. Cada vez mais as pessoas estão envenenadas, cheias de si mesmas, desejando o que este mundo tem para lhes oferecer, comendo sempre o pior dessa terra, achando que é o melhor. Elas se vangloriam das suas conquistas, as pessoas deste mundo. E cada vez mais cheias de si, elas descambam para o inferno. Os seus corações vão se fechando, os seus olhos já estão fechados. Os seus ouvidos quase não ouvem mais o grito de alerta. E a gente precisa prestar atenção na nossa vida, irmãos. Porque em alguns momentos a gente compartilha dessa mesma trajetória. Alguns momentos ficamos divididos entre o mundo e Deus, né? Parece uma oportunidade de a gente, e pela graça daquele que nos ressuscitou dos mortos para a vida, a gente se mantém firme, só pela graça dele, pela misericórdia dele, não é porque a gente é melhor daqueles outros lá, não. Recebemos sim um dom da graça de Deus, a salvação da parte de Deus. O Evangelho nos trouxe luz e iluminação, e nos trouxe esperança viva. Essas coisas não morrem. Isso que há no seu coração, esse desejo, esse anseio por Deus, isso jamais passará. Porque mesmo na eternidade, o nosso desejo por Ele ainda se manterá. O lugar para onde a gente corre é para onde a gente está olhando, para o autor e consumador da nossa fé. Nós aguardamos o nosso Senhor Jesus. A nossa esperança está nele, nos céus que Ele preparou para nós. O mundo com as suas belezas ilusórias passa. Você sabe disso. Você sabe disso, meu irmão. Você já experimentou a beleza do mundo e de repente viu a feiura que ele é. Experimentou a doçura do sabor do mundo e já viu o quanto ele é amargo. Isso passa. Você conquista uma coisa e daqui a pouco tem uma coisa melhor, maior para conquistar. Aí você quer mais e nunca se sacia. Você não encontra paz, nem descanso neste mundo. Esse mundo não pode oferecer descanso para você, nem paz, nem esperança. O contrário a gente tem em Cristo, que diz: vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, vinde a mim e eu vos darei alívio. Em Cristo sim há esperança verdadeira, há alívio, há conforto, há segurança.
O mundo, como Sodoma, é destruído pelo fogo que virá, será destruído pelo fogo que virá. Este mundo tem um prazo de validade e já está estabelecido por Cristo. Não se iluda, meus irmãos. Amemos cada vez mais o nosso Senhor e desejemos cada vez mais o que Ele tem para nós. Como o apóstolo diz em João, aliás, o apóstolo João diz na sua carta: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Esse permanece eternamente. Há muitas coisas maravilhosas que Deus tem te dado ao longo da sua vida cristã. Veja bem, você está numa igreja bíblica, né? Prega a palavra. Isso é uma bênção, é uma dádiva. Mas isso não nos diz nada. A gente pode estar aqui, irmãos, e perecer. Quem nos leva para a eternidade é Cristo. O que é pregado aqui, o que é ensinado aqui. A igreja que a gente faz parte, lógico, né? As paredes aqui da igreja e o corpo de Cristo, que a gente às vezes pode achar que está inserido e muitas vezes pode ser que a gente não esteja. Aquela mulher estava no meio dos crentes, estava experimentando os dons de Deus, ali, a beleza de Deus, a graça de Deus, e de repente o seu fim foi trágico. Mas se de fato Cristo nos alcançou e nos trouxe para Ele, e se a gente está além de um lugar geográfico em Cristo, aí sim, a nossa certeza nele, a gente pode confiar que o que nos aguarda é a eternidade. Então, meus irmãos, em vez de a gente olhar para algumas coisas e achar que a gente poderia, de repente, ser melhor, né? Porque a gente tem essa mania de achar, não, se as coisas fossem diferentes para mim, pastor, aí eu seria um crente melhor, uma crente melhor. É porque minha esposa não me ajuda, meu esposo não me ajuda, meu patrão, meu serviço não dá. Muito longe aqui, acho que eu não tenho essa habilidade. E a gente às vezes acha que se a gente tivesse coisas, circunstâncias, situações diferentes, a gente seria melhor. Irmãos, Demas, lembra do Demas, companheiro do apóstolo Paulo? Viajava com Paulo, ouvia Paulo. Graças a Deus nós temos o Cleilson aqui com a gente. Mas o Paulo sabia um pouquinho mais que o pastor Cleilson. Imagine você andar com o apóstolo Paulo, pastor Cleilson. E de repente, o que é dito de Demas? Ele amou o presente século e me abandonou. Andar com homens de Deus não faz a gente ser homem de Deus. Não faz, irmãos. Se nosso coração não estiver de fato quebrantado, derramado, como a gente cantou aqui, né? As irmãs cantaram agora há pouco, vocês lembram do canto que vocês cantaram, né, irmãos? Irmãs, nós cantamos junto, né? Um hino bem conhecido, um cântico. Se a gente não derramar o que a gente tem mais de precioso, que é a nossa vida, o nosso tempo, a nossa inteligência, o nosso amor a Deus, de nada vale a gente vir, né, com aquilo que apenas sobra. Que Deus tenha misericórdia da gente, irmãos, e nos ajude, porque Ele já tem nos agraciado, com tudo isso aqui que eu falei com vocês. A gente tem a revelação da palavra dele já aqui, ó, inspirada, está aqui a Bíblia, né? Cada um tem uma Bíblia, a gente tem a condição de vir em todos os cultos, embora o Wesley só vem domingo e sábado, né? Estou sendo constrangido toda vez que o irmão aqui fala de como é gostoso, né? Na terça, na quinta, né? A gente conversa sobre isso. E a gente tem esses momentos aqui, né? A liberdade de cultuar, de congregar. Você tem uma família cristã, né? Valorize isso. Você tem um esposo crente, esposa crente, pastor que te auxilia. Deus te deu dons e talentos.
Tantas coisas boas que Deus tem nos dado. Isso é um problema para nós, se a gente não utilizar isso muito bem. Porque a quem mais é dado, mais será cobrado. A gente não vai ter desculpa nenhuma para chegar diante de Deus, não vai ter tempo, né, o pastor falou. Não, Deus não quer nem conversa não, vai. Pega o saquinho de enxofre e desce, né, para o inferno. Que a gente possa considerar como tem sido as nossas vidas, né, irmãos, diante de Deus. Se de fato a gente tem amado a Ele mais do que este mundo. Será que a gente ainda está preocupado com o nosso futuro aqui mais do que o nosso futuro lá? Não é errado, tá, irmãos? Se preocupar. Não vou falar que o Wes está pregando para a gente viver uma vida dissoluta aí, acomodada. Não, a gente trabalha, a gente tem que correr atrás do pão de cada dia aí, né? Como falam os trabalhadores, né? Mas e o pão espiritual? E o pão que não perece? E o que durará eternamente? Porque tudo isso que a gente conquista aqui nessa terra não vai suportar o fogo. Minha casa não vai resistir o fogo, meu carro, não vai resistir. Mas Cristo sim, Ele é poderoso para nos livrar do fogo eterno, da ira vindoura. E essa promessa nós temos nele. Que Ele possa aumentar nosso amor por Ele mesmo, né? Que a gente possa ter essa consideração. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Vamos orar, agradecer a Deus. Agradecer porque, irmãos, apesar de toda a miséria deste mundo, de todos os percalços, os problemas que a gente tem vivido e sofrido, a gente tem tido o tempo de ouvir a voz de Deus. A gente tem momentos com Deus. E que se talvez a sua vida hoje não vai mudar nada para melhor, que Ele nos dê uma nova chance de ouvir amanhã, depois. Que a gente tenha sensibilidade de ouvir a sua voz, ser tocado por Ele, irmãos. Ser tocado por Ele.